Boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso para nós da Academia Judaica abrir mais uma aula aberta de lançamento de uma nova temporada de cursos. Dessa vez estamos especialmente entusiasmados, não só pela diversidade dos temas e das personagens que vão ser tratadas e que vão tratar os diversos temas, como também pela jovialidade e a juventude. Então, a Academia Judaica vai constantemente nos surpreendendo com forças de todo tipo. Se é de umas disciplinas específicas, ou de umas geografias específicas, ou de umas temáticas específicas, ou de umas faixas etárias específicas. Nós vamos começar pelo curso de Micha Goodman, que é uma figura que já passou pela academia em outras oportunidades. Já tivemos a honra de auspiciar mais de um curso dele e também tivemos uma honra ainda maior, que foi compartilhar com ele um bate-papo intenso, particular, que foi somente para a Academia Judaica. Micha Goodman é uma das vozes mais ouvidas pela sociedade israelense hoje em dia, de direita a esquerda, Ashkenazim, Sefaradim, Olim Hadashim e Vatikim, religiosos e seculares. Todos, praticamente todos os grupos diversos da sociedade israelense encontram em Micha Goodman um porta-voz de especial qualidade e de especial novidade e de especial profundidade. E por isso, para mim, é um prazer enorme falar de Micha Goodman. Ele foi colega meu de sala. Estudamos juntos o mestrado, o doutorado. Inclusive, tivemos o mesmo mentor, como se diz, orientador de tese. E somos os dois alunos de uma figura única que houve no pensamento judaico contemporâneo e na pesquisa do pensamento judaico político clássico, que é Avi Ezer Ravitsky. Bem, Micha Goodman, então, é uma personalidade que não tem tempo para nada já, porque constantemente está ensinando rabinos, professores, líderes comunitários, educadores de Israel e a partir de Israel em muitos lugares. Escreveu poucos livros, todos se tornaram best-sellers e se estudam em diversos lugares. E ele tem uma habilidade para palestrar incrível, para tratar assuntos complexos de um modo extremamente ágil, inovador e inclusive marketado. É um grande marqueteiro das ideias, sabe apresentá-las de um modo muito que parece muito leve e não é. É extremamente profundo e sofisticado também. Por todas essas razões, eu já mesmo estou vendendo o curso dele. Ele, infelizmente, não pode estar conosco, mas vale a pena que prestemos atenção, primeiro de tudo, ao perfil. E ele se ocupa de filosofia judaica, de pensamento judaico, dos mais diversos assuntos, mas principalmente, como seu mentor, Avi Ravitsky, de assuntos relacionados à política e sociedade atuais, muito atuais, a partir dos textos ancestrais, principalmente do mais antigo dos nossos textos, o Tanakh. Nisso ele é particular, porque os mestres dele não eram especialistas em Tanakh e ele sim é, em Bíblia. Assim, ele tem um curso maravilhoso que já tivemos o prazer de auspiciar sobre Devarim, e recomendo muito que todos assistam ele, está na prateleira da Academia Judaica. Tem um outro curso que com o tempo também apresentaremos a vocês sobre Coelet, sobre Eclesiastes, e agora é o curso sobre Samuel. Então vamos explicar rapidamente por que justamente sobre Samuel, quem é Samuel mas pitom, o que acontece que de repente temos que estudar Samuel. Então,
A filosofia política existe também na Torá. Vamos começar por aí. É algo inovador, as pessoas não estão acostumadas a pensar desse modo, mas existe. Nós temos um grupo, uma Havurá de pensamento judaico-político, que já trabalha há longos anos, que migrou da PUC para a Academia Judaica. Então, imagine, já são anos de estudos, de estudantes de mestrado e doutorado, que estudam filosofia política judaica. Ela começa com algumas análises que nós podemos fazer sobre Deus como um detentor de poder e os diversos modos de líderes que conhecemos na Bíblia. Sejam eles profetas, patriarcas, reis, sacerdotes, em princípio são esses. Muito bem, no momento do livro Deuteronômio é quando aparece pela primeira vez um statement, digamos, uma sentença sobre os riscos da administração do poder centralizado num rei. E isso, em seguida, se vê chacoalhado e desafiado pela demanda do povo de Israel de pedir um rei ao profeta Samuel. Então, o que foi no Deuteronômio uma teoria do perigo do que poderia nos acontecer se quiséssemos ser como todo mundo, ao invés de continuar desfrutando de nossa liberdade, acontece na época de Samuel. E o povo pede a ele um rei. E Samuel lembra a eles o que dizia Deuteronômio, que é que a centralização do poder vai corromper, vai trazer abusos, vai trazer privilégios, vai criar classes sociais, vai criar injustiças, vai criar materialismos, e pode criar tiranias e assim por diante. Mas o povo, poucas gerações depois de Deuteronômio, pede ao profeta Samuel um rei. E Deus acalma Samuel e fala com ele sobre como seria esse nomeamento do primeiro rei, que é Saul, que funciona bem muito pouco tempo e muito pouco bem. E, em breve, é nomeado no seu lugar David. Essa é a vida do profeta Samuel. E Micha Goodman analisa, a partir da figura do profeta, dos reis, de Deus e do povo, todos os assuntos que nós precisamos para entender a política de todos os tempos, através da ancestralidade de nosso texto. Então, fica aqui a dica para que comecemos por aí. É o momento de fazer um pequeno parênteses e lembrar que a Academia Judaica já tem mais de 50 cursos. Os cursos são sempre cursos curtos, que podem ser adquiridos e se estudam online, por enquanto, todos online. Estamos buscando o caminho para fazer também uma dinâmica híbrida, e os cursos da academia têm um nível muito especial, porque nós escolhemos os docentes com lupa, não somente pela novidade que eles têm, mas também pela pedagogia que eles têm. A academia judaica é diferente da academia clássica. Na academia clássica, estudar e pesquisar per se é o que se pretende. Na academia judaica, não. Esse é o ponto principal de diferença. A academia judaica faz questão de que os assuntos mexam e abordem a relação com o público que está escutando. Não é um estudo per se, é um estudo relacionado com você. Todos os professores que entram na academia têm que fazer esse esforço. E já nos disseram muitos, e nos agradeceram muitos, porque nunca nas universidades pedem isso deles. Então, essa é uma das principais virtudes. Em todas as aulas tem também discussão, tem uma parte organizada para a discussão. Não é somente no último minuto 30 perguntas e vamos responder um pouquinho. Não é assim. E todas as aulas têm também bibliografia ou recomendações de leituras de filmes, de podcasts e demais, para que as pessoas possam continuar os estudos. Ou seja, a premissa da
pedagogia da academia é que os alunos da academia são pessoas inteligentes e que podem estudar sozinhos. O que a academia vai dar é aquilo que talvez não poderiam fazer sozinhos. E esse é o foco. Dito isso, então vamos passar a Kelita, a rabina doutora e diretora executiva de nossa academia judaica. Ela, além de tudo isso, é doutora em psicologia e é rabina. E vai nos presentear com um curso sobre mulheres no Talmud. Nos conta então, Kelita, as mulheres no Talmud tinham um desafio político, inclusive, gigantesco. É uma sociedade machista de todo ponto de vista. Então, para começar, ser uma mulher talmúdica já é um statement político, certo? Correto. Boa tarde a todas e todos. Quem está conosco aqui presencialmente e também online. Isso que nós temos hoje, os estudos do Talmud, em geral, eles estão focados na teologia, estão focados no método. Então, são estudos focados buscando entender uma parte mais legalista, mais de conduta, e algumas coisas vão ficando na marginalidade, como acontece com a história das mulheres. E o interessante é que essas mulheres, e isso é um jogo político, inclusive a forma como nós olhamos o texto e como nós estudamos o texto que está disponível, está à nossa mão. E eu selecionei 5 mulheres, eu acho que está dando um S aqui na minha fala, mas eu espero que não incomode os ouvidos de vocês. Eu selecionei 5 mulheres que são protagonistas das suas histórias no Talmud. É diferente, não é que o Talmud não fale da história, não conte sobre outras mulheres, mas essas 5 selecionadas, elas estão no centro das suas histórias. Agora, é interessante pensar que o Talmud é um livro, como o Rabino Ruben disse, que dentro dessa estrutura patriarcal, ele é um livro, é um compêndio, é uma compilação de material, de textos escritos por homens, editados por homens, compilados por homens. A seleção dos textos que está ali foi feito por homens, e inclusive as histórias sobre as mulheres e sobre o protagonismo delas é contada a partir da perspectiva desses homens. Então, é muito interessante a gente pensar como que a gente vai olhar para essas mulheres, tentando limpar todas as capas, ou seja, não só limpar, mas também pensar essa relação entre o olhar masculino, e daí que eu considero uma forma vantajosa de estudar esse curso a partir de um olhar feminino, porque é uma forma de contornar e olhar com estranhamento para um texto que aparentemente já traz um juízo de valor e traz um juízo moral. E aí vem todos os comentaristas clássicos do Talmud que também vão fazer esse juízo de valor sobre essas mulheres. E como a professora Júlia Miara, que daqui a pouco vai falar sobre o seu curso, no curso anterior dela, ela nos falou sobre o apagamento das mulheres, foi o curso sobre Eva e Lilith, e ela fala sobre esse apagamento que a história faz das vozes das mulheres. Então, olhando a partir da psicologia, que é o meu olhar para esse texto, para este curso em especial, a grande questão é pensar 2 coisas. Uma, que fascínio essas mulheres produziram nesses homens que selecionaram esses textos, a tal ponto que eles considerassem importante que esse texto
ficasse na história. Isso já é inovador. Algo essas mulheres têm, algo conta nas suas histórias que rompe com um sistema que vem ao longo de toda a história, de mulheres antigas que foram grandes personalidades nos seus tempos, e hoje a gente tem um mínimo fragmento das suas histórias, a gente só sabe da existência delas por um fragmento. E essas mulheres estão com suas histórias narradas e protagonizando. Então, algo há nelas, e a gente vai olhar esse algo a partir do olhar da psicologia, pensando que o lugar da mulher, o lugar que a mulher ocupava na sociedade, era o lugar do âmbito doméstico, era o lugar onde havia controle sobre os seus corpos, sobre as suas vozes. Era o lugar não do público, e essas mulheres vão a público, essas mulheres vão para os Batei Midrash, essas mulheres vão para os espaços de discussão, que eram espaços ocupados por homens. E elas, o comportamento delas, a forma como elas se comportam, muitas vezes é classificado como loucas, histéricas, exageradas, vários adjetivos e vários diagnósticos são feitos sobre essas mulheres, sobre a forma como elas respondem e reagem a um sistema que busca amarrá-las, e elas rompem com isso. Então, a partir dessa repercussão sobre a saúde mental das mulheres, que acaba patologizando os seus comportamentos, a gente vai poder pensar neste curso sobre que estratégias essas 5 mulheres adotaram para romper com esse sistema, porque as estratégias delas nos servem para hoje, como mulheres, para que as nossas histórias, por mais que hoje a gente não esteja, hoje a gente compartilhe os espaços públicos em pé de igualdade com os homens, quem garante que as nossas histórias ficarão para as próximas gerações e não serão apagadas pela história? Okay. Então, o que elas fazem pode nos ensinar a pensar como nós mesmas vamos perpetuar a nossa história. Obrigado, muito, tá bem claro. Então, são 5 mulheres que você escolheu, porque elas fizeram algo. O spoiler não chega tão longe, né? O spoiler, tivemos um spoiler, não sei se captaram. Parece que elas conseguiram romper o sistema e transcenderam. O que vamos aprender é que é o que elas fizeram para ganhar um lugar. Segundo, que podemos aprender delas e com elas para a nossa sociedade, e que deveríamos fazer para que o que possamos aprender não se apague depois, como todas as outras mulheres que não são essas 5 e sim se apagaram. É isso mais ou menos. Muito bem. Daqui a pouco virá a pergunta-chave deste tipo de lançamentos, já voltaremos a Kelita, que é: por que temos que fazê-lo? Se não podemos nós saber os nomes, buscar sozinhos e estudar sozinhos. Por que precisamos desse curso e por que precisamos estudar com a Kelita? Mas daqui a pouco será sua vez de responder isso. Júlia, pelo fio histórico, agora chegamos à Idade Média, né? O Talmud é a Idade Antiga, o Tanakh é o mais antigo de todos, que é o que trata Micha Gutman. O Talmud é a época seguinte, e Idade Média é o momento no qual a Caça das Bruxas aconteceu. E Júlia, que é uma professora muito jovem de filosofia grega antiga, que trabalha já há um bom tempo também assuntos de gênero, vai nos presentear com um tema extremamente desafiador e relevante também, porque se trata de antissemitismo e feminicídio na Idade Média. É isso, Júlia, certo?
nos dê, por favor, seu pequeno spoiler para que compreendamos, por um lado, qual vai ser o percurso do curso, por outro lado, algumas degustações que nos façam ainda mais querer pegar seu curso e depois também se prepare para responder a pergunta de que nesse curso é imprescindível de estudar com a Júlia e não podemos fazer sozinhos. Por favor. Rabino, vou tentar. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Perfeito. Maravilha, uma felicidade estar aqui, uma alegria. Rabino, Kelita, pessoal da Academia Judaica, todos os professores, Haverim. Que maravilha poder tratar desse tema que tem me provocado muito há muito tempo, na verdade. Poder compartilhar essa pesquisa com vocês é, de fato, uma honra, né, nesse momento. Então, vou contar para vocês um pouquinho como eu cheguei nesse tema, né, e um pouquinho, não tudo, né, venham fazer o curso, mas um pouquinho do que a gente vai conversar durante as semanas de curso. Bom, eu já tenho uma pesquisa de gênero que tem bastante tempo. Eu sou doutora em filosofia antiga e dentro da filosofia antiga eu me interessei pelos temas dos mitos, do pós-mortem, Platão e gênero. E, bem, através dessa trajetória, eu fui encontrando vários desafios em estudar gênero. Um dos principais desafios em estudar gênero em todas as eras, em todas as épocas, é aquilo que a Kelita já adiantou, né? Esse apagamento histórico das mulheres, né? Então, é difícil a gente conseguir achar mulheres falando na sua própria voz ao longo da história, e para encontrarmos essas figuras femininas, muitas vezes a gente tem que fazer o que uma filósofa francesa que eu gosto muito, ela chama de paleontologia da perversão, né? A gente tem que ver pela voz dos vencedores da história a nossa própria história, né? E através dessa pesquisa eu fui fazendo um resgate de figuras femininas em vários lugares diferentes, né? Várias áreas do saber diversas. E cheguei na Idade Média, cheguei nesse estudo de medievo justamente porque a caça às bruxas, ela representa um momento transicional, né? Um momento transicional da civilização ocidental e da história do mundo, bastante significativo, que é um momento que a gente vê o fim da Idade Média e o começo da modernidade, né? A caça às bruxas acontece bem nesse intermédio entre Idade Média e modernidade, e a caça às bruxas, bom, e o começo da modernidade, ele vai inaugurar o mundo moderno, o homem moderno, os valores filosóficos da modernidade, o Aufklärung, o esclarecimento, o iluminismo, tanta coisa, tantas instituições que a gente se orgulha e que a gente pensa, nossa, somos herdeiros e construtores dessa civilização. Às vezes a gente se orgulha, às vezes a gente se encrenca com isso também, mas é um momento de transição muito importante que vai inaugurar um novo modo de vida para a humanidade. E a gente fala de Idade Média como se fosse, né, a famosa Idade das Trevas, né? Pouco se produziu, ou nada se produziu, ou muita coisa ruim se produziu. A gente tem um estigma sobre a Idade Média bastante esquisito em vários sentidos, com o seu motivo também, mas é justamente nessa transição entre medievo e modernidade que teve esse evento tão importante que foi paradigmático para a constituição dos Estados modernos e dos afetos que governam a modernidade, que foi a caça às bruxas. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Silvia Federici, que ela escreveu um livro chamado Caliban e a Bruxa, e no contexto do Caliban e a Bruxa, ela olha para o Foucault, por exemplo, né, para os grandes pensadores que vão pensar também esse momento, e ela pensa como esse pessoal, como os grandes filósofos da nossa civilização falharam em ver a importância do feminicídio que foram os tribunais da Inquisição, como é que eles falharam em ver a importância desse feminicídio, dessa morte sistemática e intencional de mulheres entendidas como bruxas, feiticeiras, hereges, enfim, por aí. Como é que esses filósofos tão importantes, esses sujeitos que contaram a história, que pensaram a história, que surgiram como os grandes protagonistas das vozes filosóficas dos nossos tempos, como eles falharam em reconhecer a importância desse evento? Por que esse evento é tão subestimado, tem tão pouco estudo, tanta pouca coisa? E aí a Silvia Federici faz essa crítica muito importante, né? Como é que esses grandes filósofos falharam em olhar para esse feminicídio? E aí eu tenho a minha contribuição, né? Como é que todos falharam
em olhar para esse feminicídio e reconhecer que esse foi um feminicídio de mulheres judias. Não só um feminicídio, mas também um evento de antissemitismo de proporções genocidas, com uma especificidade de gênero, né? Então, pensar essa história, fazer o resgate dessas histórias, e esse resgate é tanto um resgate textual, que vai a partir de documento histórico mesmo. A gente vai estudar o Maleus Maleficarum, né, o Martelo das Feiticeiras, que era uma espécie de guia de reconhecimento dessas supostas bruxas. A gente vai entender como as comunidades judaicas e como principalmente as mulheres judias foram alvo e foram também transformadas em iconografia dessa imagem da bruxa. A gente vai entender também a relação do Shabat, como o Shabat, um evento também, eu não vou deixar para falar disso melhor na aula, mas um evento chamado, um fenômeno chamado de Saturnalidade judaica, né, que tem a ver, tem um vínculo com o planeta Saturno, depois eu explico melhor para vocês, mas como é que o Shabat, a Saturnalidade judaica e o Sabá das feiticeiras, né, o Black Sabbath, como esses três elementos se juntam, né, dentro de um estereótipo de perseguição antissemita e das práticas do povo judeu. Então, parte do meu vigor, né, em olhar para isso. A gente vai estudar conto de fada também, tem tanta coisa incrível que a gente vai montando esse quebra-cabeça, entendendo a partir de várias narrativas diferentes como isso se compôs, mas parte do meu objetivo é conjuntamente, né, fazer uma crítica no sentido de olhar para a história e pensar como nós, né, enquanto civilização, ignoramos ou buscamos ignorar o feminicídio dessas mulheres que foram perseguidas e queimadas e torturadas pelos tribunais da Inquisição, e como esse evento foi paradigmático para o fim do sistema medieval, para o nascimento da modernidade, em que sentido foi paradigmático, e mais, o próximo passo, como nós, enquanto civilização, falhamos, né, em perceber que essa perseguição, esse feminicídio, teve como alvo as mulheres judias. Então, a ideia é pensar feminicídio e antissemitismo no contexto da Idade Média e principalmente no foco, né, com esse protagonismo pensando a Inquisição, a caça às bruxas. Então, é só uma palhinha, né, do Muito que obrigado, Júlia. nós seguimos. Muito obrigado por isso, também bem claro, focado, extremamente interessante, assim como também escutamos da Kelita. Só que neste caso é impossível não perguntar já agora, se é possível, duas pequenas perguntas. A primeira é se o curso vai mostrar, ou se na sua pesquisa existem evidências de que essa caça de bruxas tinha um claro ênfase antissemita, ou seja, se existem proporções ou modos de perseguição ou razões de perseguição que se focavam mais nas judias ou nas práticas judaicas, por um lado. E segundo, se o curso vai acabar direta ou indiretamente dando espaço para conversa sobre a atualidade. Infelizmente, o tema das mulheres no conflito, na guerra que se desatou contra o terrorismo no sul de Israel, é um dos temas centrais e inevitáveis dentro de qualquer forma de abordagem ao que está acontecendo. Então, queria perguntar essas duas coisas. Se tem um foco antissemita, essa caça de bruxas, e se vai ter algum espaço específico para a atualidade dos crimes de gênero. Ótimo, excelentes perguntas, Rabino. Olha, em primeiro lugar, eu acho importante, a caça às bruxas, ela tem um viés feminicida, né? Então, mulheres de todas as culturas, de todos os lugares, né, de todas as etnias e religiões, enfim, foram perseguidas, né? Ela não foi a caça às bruxas não foi um evento exclusivamente direcionado aos judeus, então é importante esclarecer isso, mas ao mesmo tempo, né, criou-se ou fortificou-se, consolidou-se um estereótipo de perseguição antissemita que, com o evento da caça às bruxas, fundamentou também de muitas formas, se transformou numa herança maldita para o antissemitismo moderno e o antissemitismo contemporâneo.
Então, ao mesmo tempo que não apenas mulheres judias foram perseguidas, mulheres foram perseguidas, torturadas e mortas. Então, foi um evento que perseguiu a classe das mulheres, digamos assim. Criou-se, fortificou-se, consolidou-se um estereótipo de bruxa, né, vinculado a um estereótipo antissemita do que seria uma mulher judia, o que seria uma mulher bruxa, uma mulher feiticeira. Houve uma fusão, né, digamos assim, dessas duas representações, certo? E isso a gente consegue medir, a gente consegue estudar pela iconografia, pelas narrativas, pelas imagens produzidas. Isso sim a gente consegue, não exatamente calcular, né? Mas a gente consegue ter um trabalho de pesquisa mesmo em relação a isso. E essa produção de um imagético do mal, né? O que é essa mulher bruxa, feiticeira, herege, né? Má? Essa produção de um imagético do mal faz parte do imaginário antissemita da modernidade e, infelizmente, da contemporaneidade também. Então, certamente, o final né, não o final, né, porque a gente nunca termina os debates, ainda bem. A gente sempre abre portas e coloca mais lentes possíveis para ver o mundo e para pensar a nossa história. E pensando a nossa história, a história da nossa civilização, a história do nosso povo, a história das mulheres, né? Pensando a nossa história, a gente consegue refletir sobre os nossos problemas contemporâneos, sobre antissemitismo contemporâneo, né? A gente consegue refletir com mais ferramentas sobre a nossa condição hoje. Então, certamente, né, todas as discussões sempre não se trata apenas... É claro que, assim, erudição, que coisa maravilhosa, né? Estudar o passado, a nossa ancestralidade, a nossa história, que coisa maravilhosa. Mas mais maravilhoso ainda que a gente possa usar tudo isso como ferramenta para refletir nas nossas questões, nos nossos problemas e se engrandecer também hoje. Então, respondendo um pouquinho... sim, vamos entrar, né, no antissemitismo contemporâneo. Ok, obrigado. Obrigada pelas perguntas, Obrigado. Obrigada. Fique conosco e vai preparando sua resposta para a pergunta final sobre por que temos que estudar isso com você e não poderíamos estudá-lo sozinhos. Se bem que está ficando claro, Muito bem. Vamos agora a Karina, que está aqui presente. Karina é uma voz surgente no último tempo, uma voz jovem, contundente, clara, forte, que devem ter ouvido já na mídia em geral, não somente nos meios judaicos, e com toda a sua juventude, ela é uma mestre e doutora em relações internacionais, é professora universitária nessas disciplinas e também professora de jovens na escola Aleph Peretz e também assessora para essas temáticas em diversos lugares como o IBI, por exemplo. E ela vai nos introduzir com rigor científico por um lado, com método acadêmico e da academia judaica por outro, e com muita jovialidade e dinamismo por outro, nesse labirinto que é a geopolítica do Oriente Médio, certo? Com foco, claro, no Estado de Israel. Então, nos conte as pérolas, que é o novo que vamos escutar aí, que não podemos vê-lo todos os dias, na CNN, na BBC, no Estadão, na Folha, no Instagram. Que é o que a Karina vai nos trazer, além de um método claro, bem diferente do que vemos nas mídias sociais. Então, boa tarde a todos e todas, quem está aqui presencialmente, online. Obrigada a todos da Academia Judaica pelo convite. Então, o curso de Geopolítica de Israel é voltado àqueles que têm interesse na temática da geopolítica israelense, focando não só no momento atual, mas em uma perspectiva histórica. Então, vamos voltar a 1948, até os dias atuais e traçando, então, esse panorama histórico de como Israel se encontrou no sistema internacional. Porque, diferente, né, do que a gente vê na mídia muitas vezes, Israel tem um histórico muito interessante da sua construção da política externa em um ambiente geopolítico bem diversificado. Então, do Oriente Médio, né, então não sabemos. Israel é um país do Oriente Médio, isso é inegável, não só pela condição geográfica, mas também pela sua constituição histórica, cultural e também
étnica, política, é um país do Oriente Médio. E isso traz inúmeros desafios. A região do Oriente Médio, e mais especificamente o Levante, que é a região que Israel se encontra, né? Então a gente fala que o Levante é a região ali do final, entre aspas, do Mar Mediterrâneo. Então fala de Israel, região do Líbano, do Chipre, né? Então que faz o Mar Mediterrâneo, ele levanta. Essa é uma região que historicamente ela foi muito disputada por inúmeros impérios, povos, e foi uma região também que representou estrategicamente um ponto muito importante, porque antes, né, do advento da tecnologia, do advento das viagens, né, aéreas, era um ponto que unia, ainda une, né, mas unia entrepostos comerciais importantes. Então, por isso foi muito disputado. E é então que Israel se estabelece ali enquanto um Estado moderno em 48 e se vê em um ambiente primeiramente hostil, mas que vai mudando ao longo do tempo. Então, as aulas no curso, elas vão abordar todo esse espaço, né, que Israel vai se estabelecer e que vai se entender não só regionalmente, mas também internacionalmente. O mundo ele também vai mudando. Israel é estabelecido ali no início da Guerra Fria e vai passar por um grande período durante a Guerra Fria. E, diferente do que as pessoas pensam, é só um spoiler, tá, que eu vou dar do curso. Diferente do que as pessoas imaginam em primeiro momento, Israel tinha uma grande aliança com a União Soviética nos seus primeiros anos de existência. E essa aliança ela vai mudando e vai passar por um período em que Israel vai buscar uma aliança com os países não alinhados, né, com os países do chamado Terceiro Mundo. E só nos anos 60, depois da Guerra dos 6 Dias, em 67, que Israel vai se consolidar com sua aliança com os Estados Unidos. Então, mesmo no ambiente, né, internacional mais sistêmico, o panorama israelense também vai mudando. E é muito interessante, eu acho, né, eu sou suspeita para te falar, mas eu acho a história de Israel no contexto internacional muito interessante, é uma história muito rica e que as pessoas desconhecem. As pessoas muitas vezes descrevem, isso a gente vê no TikTok, na vida, muitas vezes descrevem Israel como um pé, assim, um pontinho dos Estados Unidos no Oriente Médio. E não, muito pelo contrário, né? Você vê uma construção muito rica de Israel de buscar o seu lugar no mundo. E como essa construção é feita ao longo da história até chegar nos dias atuais, que Israel tem relações com os Estados Unidos, que tem uma relação muito forte, né? São chamadas relações especiais, mas também tem relações com a Rússia, com a China, constrói relações com outros países do Oriente Médio nos acordos de Abraão, que nós vamos também abordar mais profundamente. Então, é um país que vai se encontrando no sistema internacional. E, então, assim, mais respondendo à questão de por que fazer esse curso e não somente ler o jornal, é exatamente fugir do óbvio. É aprofundar esses temas e poder falar de uma maneira com muito mais propriedade do que muitos jornalistas e analistas falam, muitas vezes, na mídia. Muitos jornalistas às vezes falam e também muitos leitores desses jornalistas, né? É um círculo vicioso que se cria de informações sesgadas, pobres muitas vezes, às vezes preconceituosas, mas muitas vezes simplesmente estereotipadas, que ficam limitadas a 4 ou 5 coisas que se repetem por aí, e a profundidade robusta que explica essas coisas se perde. Então, vai ser bem importante poder fazer isso. Obrigado, Karina Calandrin, por isso. E chegamos, então, ao último curso dessa temporada de novos cursos, essa segunda temporada deste ano de 2024, com o Theo Hotz. Theo Hotz estudou História aqui na USP, História Geral e Judaica em particular, estudou hebraico, um grande hebraísta autodidata, falo isso por conhecimento íntimo de causa, é colega meu aqui há pouco tempo, estamos muito felizes no Rabinato da CIP. Foi por longos anos assistente do Rabinato e morei de quanta coisa havia aqui na CIP. Foi estudar os estudos rabínicos formais, organizados, oficiais em Jerusalém.
e também fez lá seu mestrado em estudos judaicos no Schechter, e completou seus estudos rabínicos e por isso voltou aqui. E agora vai dar um curso então sobre Tefilá, mais um curso que vai enriquecer nosso eixo Tefilá. Tefilá é um dos eixos da academia, já temos vários cursos lá e teremos muitos outros também. E dessa vez Theo vai nos presentear com aspectos históricos, suponho, e também rabínicos, o que nós chamamos na nossa gíria parshanísticos, certo? Ou seja, a hermenêutica, a interpretação da reza. Nos conte um pouquinho mais, que se quisesse falar com Deus, como é que você nos orientaria? Bom, justamente, eu acho que essa é a grande pergunta, e não à toa eu evoquei a famosa canção do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, como título do curso. Num primeiro momento, a gente sempre percebe existir uma certa tensão quando as pessoas se aproximam da religiosidade judaica, uma certa tensão em relação à reza e à oração. Eu separo as duas coisas, reza e oração. Na verdade, a língua portuguesa também faz essa separação, mas em algum momento elas se chocam e se misturam um pouco. O reza geralmente é associado a textos canonizados ou sistematizados, como ocorre, por exemplo, na liturgia judaica, obviamente, mas também na liturgia católica, né? Toda missa ela ocorre com uma estrutura exatamente igual. Enquanto oração é um termo muito usado, aqui eu falo também para o público mais amplo, é um termo muito usado no mundo cristão pelos protestantes, pelos evangélicos, porque eles falam de uma oração espontânea. Então, basicamente, existe essa tensão entre a espontaneidade e apenas a leitura de um texto já fixo ou fixado pela tradição. A pergunta que fica, na verdade, deve ter algo que o hebraico, deve ter algo que a reza judaica oferece, porque já são quase 2000 anos de textos canonizados, ou se a gente for realmente exato historicamente, pouco mais de 1000 anos de texto fixados da forma que eles são hoje, e mesmo assim continuam havendo judeus. Então a espontaneidade talvez não seja o principal para a espiritualidade judaica. Por outro lado, justamente ao contrário, a gente pode pensar que por essa experiência de apenas recitação e leitura de um texto, ela pode se tornar extremamente vazia ou descolada de uma realidade, exigindo assim daquele que se aproxima da espiritualidade judaica que ele desenvolva a sua espontaneidade ao rezar. E tudo isso, então, essa tensão a gente vai abordar sobre como ou por que razão, então, em algum momento específico, os rabinos, embora a tradição tenha falado de uma reza espontânea, por que em algum momento eles vão fixar a reza? Qual o motivo que leva esses rabinos a fixarem textos litúrgicos? E quais os desafios e como eles enfrentam os desafios que vão surgindo de tempos em tempos, quando vai aparecendo a demanda do povo em relação à espiritualidade, à reza e assim por diante. A gente vai tocar em como a Halachá, a lei judaica, enxerga o colocar-se em reza e como ali, justamente, nesses poucos seifim do Shulchan Aruch, nesses poucos artigos do Shulchan Aruch, como que uma espécie de exercício físico-espiritual é proposto num texto que é puramente legal,
né, puramente legalista, ele entra num campo um pouco mais da espiritualidade, de como você exercita fisicamente aquilo que você quer internalizar ou externalizar espiritualmente. E, por fim, a gente também vai abordar como que as diferentes geografias onde os judeus estiveram espalhados durante tanto tempo de diáspora, como essas geografias, essas culturas locais onde eles se encontravam, influenciaram também a redação das rezas judaicas, e por isso existem tantas diferentes estruturas. Eu estou vendo a Ariela aqui e lembro especialmente do Birkat Hamazon, que eu acho que é o grande exemplo de diferentes rezas. Quem cresce no mundo ashkenazi não consegue acompanhar um Birkat Hamazon Sfaradi, mas se perde completamente ainda mais nas diversas versões que existem do judaísmo, dentro do judaísmo italiano de Birkat Hamazon, porque essa era uma reza mais espontânea. Isso fica muito claro, mostrado como esses ritos foram canonizados com o tempo. Você olha para Ariela e lembra do Minhag Roma, famoso. Minhag Roma, mas também, entre outras coisas, porque a gente tem pelo menos 3 grandes contribuições italianas. Sim. E contribuições italianas, muitas. Muitas. Mais de 1000 anos houve judeus nessa região. Então, acho que a diáspora de maior continuidade ininterrompida. Muito bem, mas então, Theo, vamos começar de trás para frente agora para a segunda e última roda. Você me pega, né? Todo mundo teve tempo para pensar na pergunta. Mas você já estava vendo qual é a pergunta que vai vir. Mas vai aproveitando que eu vou elaborando a partir do que você falou. Vai ter uma semi-pergunta antes e depois você poderá trazer também a linha final. A partir de agora, então, cada um vai ter um momento para poder trazer mais uma linha explicativa sobre o curso e, principalmente, a resposta à pergunta de por que fazer o curso, o que vai dar o curso que ninguém poderia fazer sem vocês. Eu sei, mas queremos escutar isso de vocês. Mas antes disso, então, uma pergunta intermediária para você, Theo. Então, o curso vai trabalhar, entre outras coisas, o fato de que não necessariamente a espontaneidade garante Kavaná e não necessariamente a fixação acaba com a intencionalidade pessoal. Imagino que isso é parte do assunto. Agora, essas são coisas que nós vamos, de vez em quando, tratando extraoficialmente, informalmente, com as pessoas que vêm rezar na CIP ou com as pessoas que vêm estudar e fazem questão de não rezar. Né? Com uns como com outros. Você trouxe agora uma outra coisa que acho que é bem importante sublinhá-la. A Halachá tem recomendações, dicas, orientações sobre como se colocar na reza para que ela aconteça. É justamente a lei judaica que poderia parecer o mais contrário à emoção que é espontânea, que é pessoal, que não pode ser legislada, justamente entra nesse caminho de sugerir como você e eu, no século XXI, vamos nos colocar para que a reza aconteça além da palavra. É isso? Esse é o caminho, justamente, porque a gente nota que existe essa coreografia judaica na reza, né? Pulinho para cima, se curvar e assim por diante, mas isso não é meramente um costume ligado a certas palavras, elas são também parte dessa proposição. Um paralelo com isso eu faria com a prática da yoga. Muitas vezes no Ocidente a gente passou a entender a yoga só como mais uma prática... quase educação física, né? Corporal. E ela não é, originalmente ela é uma prática que ela por si só é espiritual.
Você, através do seu corpo, você pratica algo que é espiritual. E a Alahá, ela vai dando propostas nesse sentido. E para quem estuda textos alárricos, parece uma coisa que sai da curva, porque não parece um texto meramente jurídico, né? Parece um texto mais místico, inserido dentro de um contexto da Alahá. E se nós tivéssemos como saber quais são esses seifim do Shulchan Aruch, não poderíamos estudar isto sozinhos? Precisamos do Moreteu para isso? Precisam do Moretel. Precisam do Moretel, precisam de algum facilitador nesse sentido, porque, primeiramente, o texto se encontra em hebraico, embora existam traduções por aí e que sejam acessíveis. O texto em hebraico tem uma característica, isso também vai ser abordado no contexto da própria reza, e aí é o contexto da Parshanut, né, da interpretação. A língua hebraica tem uma característica específica pela forma que ela se estrutura com um sistema de raízes, que delas derivam outras palavras, que permite a todo e qualquer texto ser interpretado e reinterpretado e aprofundado de maneiras completamente diferentes. Por isso, a gente continua aqui como rabinos, depois de tantas e tantas coisas que já se escreveram sobre texto, a gente ainda tem o que escrever. O mesmo acontece com a Tfilá, e essa é parte da facilitação que eu vou trazer, e o mesmo acontece com o texto alárrico que a gente vai estudar também, porque ele também é produzido em hebraico. Então, ele te permite um mergulho maior do que... Então, você trará uma facilitação alárrica e uma facilitação interpretativa. Espiritual. Que não poderíamos, em espiritual, que não poderíamos ter sem Teo. Muito bem, entendemos. Júlia, por que precisamos fazer esse curso com você? Então, pessoal, eu acho que a gente sempre tem que ser muito generoso com as nossas fontes. É claro que é o meu prazer compartilhar tudo que eu já li na minha vida com todos vocês, né? E é sempre lindo que a gente possa, ainda mais se há interesse, se há desejo, que a gente possa ir nas fontes dos nossos mestres, né? Então, é sempre maravilhoso esse compartilhamento. Mas eu acho que tem duas questões, né, do curso acontecer com a presença da Morá. Eu acho que tem duas questões que são interessantes para a gente ver. A primeira delas, né, que é sempre muito cara para mim, e eu acho que eu diria muito cara para todos nós, né, enquanto comunidade, é uma construção coletiva de conhecimento, né? O curso, como a gente falou, e é o curso de todos nós, na verdade. As portas não estão fechadas, nós não resolvemos a questão completamente no final dos cursos. A gente faz provocações, abre portas, né? Conta histórias, claro, existem dados, existem fatos, existem textos, mas a gente também está construindo junto. O conhecimento, ele se dá no encontro, né? O conhecimento se dá no grupo. Então, eu acho que isso é uma virtude de todos os cursos da Academia Judaica, e é uma virtude nossa, uma virtude do nosso povo e de todo mundo que se propõe a coletivizar as coisas, né? Então, por um lado, eu diria que isso é maravilhoso, sempre que pudermos fazer isso, devemos fazer isso, estarmos juntos. Mas, bom, é claro que o meu curso, é claro que tem muita gente que estuda, por exemplo, contos de fadas e iconografia medieval, e é lindo, e é potente, é maravilhoso. E tem muita gente que estuda, né, antissemitismo, não sei se muita gente, mas algumas pessoas que estudam antissemitismo na Idade Média. Tem gente que estuda a questão da formação dos estados modernos e a caça às bruxas. Nós temos teóricos e pensadores e produções de todos esses temas. Acho que uma das virtudes do meu curso, porque me atravessou do modo de como sou, a minha subjetividade, é que eu juntei muita coisa. E eu consegui, por conta da minha história, por conta do meu pertencimento, por conta da minha pesquisa, por conta dos meus interesses, né, conseguir fazer um recorte
que é um recorte que me mobiliza, né? Que me deixa muito instigada, e eu espero que eu consiga também passar um pouco desse entusiasmo da importância do que eu vejo nesse tema, né? E esse recorte que eu faço, sou eu que faço, né? A gente faz junto, mas eu trouxe alguma coisa também. Então, fica o meu convite para vocês, para a gente construir junto, mas também aproveitar um pouco da pesquisa que eu já fiz e já tenho para trazer. Claro, evidentemente se trata de um recorte seu, completamente único, inusitado. Não podemos encontrá-lo em nenhum lugar. Não podemos fazer esse percurso sem ser conduzidos por você mesmo e sua própria pesquisa e a integração com a questão de gênero, a filosofia e a sociologia e a psicologia. Então, tá claro que são muitas guias juntas para que qualquer mortal leitor sozinho possa fazer isso sem sua ajuda. Está claro. Vamos agora para a Júlia, e Kelita será a última. Júlia está aqui. Para a Karina. Quis dizer, obrigado. Quis dizer Karina, falei Júlia, estava falando com Júlia. Karina, são tantas as coisas que acontecem, que aconteceram e que continuam acontecendo em paralelo. Quando nós vemos uma notícia, quando nós lidamos com uma história contemporânea, certo? Eu queria entender se a perspectiva dos acordos de Abrão, que você falou que vai aparecer lá, que é algo que a muitos de nós nos preocupa e, por outro lado, nos abre todas as esperanças, porque é um momento completamente escuro e trágico, onde parece muito mais que não encontramos a luz no final do túnel do que sim encontramos. E, por outro lado, os acordos de Abrão estão aí. E não foram cancelados. Pelo contrário, tem alguns que estão a caminho. Então, será que o curso vai ter também uma integração diferente que qualquer leitor de notícias não é capaz de fazer, de reler a história desses acordos, a atualidade desses acordos e a perspectiva desses acordos, à luz ou às sombras do 7 de outubro, da guerra com o Hamas, das características desses movimentos terroristas. Terror, conhecemos o IRA e demais, tem diversos terroristas, mas o Hamas e o Hezbollah são característicos, e entendo que um dos encontros vai ser dedicado especialmente a isso. Então, a pergunta final é esta: será que o curso vai conseguir integrar esses assuntos? A história das disputas, por um lado, as características específicas desse terrorismo e o histórico desses acordos, na perspectiva do que foram, do que são e do que esperamos que possam ser. É isso, é por aí que vai. Sim, com certeza. Isso porque, comecei falando na minha primeira fala, que quando a gente fala da geopolítica, não só de Israel, mas de qualquer país, a gente tem que analisar sobre dois níveis. O nível interno, então, quando a gente analisa a política externa de um país, a gente fala sobre o nível interno daquele país, o nível doméstico. Então, como as decisões são tomadas no nível doméstico, e aí importa qual é o partido que está no poder, qual é o tipo de governo que está no poder, se é um governo democrático, autoritário, etc. E a esfera internacional. Então, como que estão as relações internacionais naquele momento. Então, eu citei no caso de Israel, quando Israel é fundado, em 1948, a gente está num contexto de início da Guerra Fria. Então, o mundo ele é um mundo dividido em dois polos de poder, né? Estados Unidos, União Soviética. E aí Israel tem que se inserir neste contexto de mundo. Quando a gente fala dos acordos de Abraão, o mundo é outro. A gente está falando de um mundo que agora em RI a gente define, RI Relações Internacionais, a gente define como multipolar, porque são múltiplos polos de poder. A gente tem Estados Unidos, a gente tem Rússia e a gente tem China. E eles disputam poder o tempo inteiro. E diferente do que a gente tinha na Guerra Fria, que era uma disputa muito mais... Tinha, obviamente, a questão econômica, tinha a questão armamentista, mas você tinha também o âmbito ideológico muito forte. Hoje em dia, a questão ideológica ela não é mais tão importante.
é muito mais importante a questão pragmática. Então, os interesses do país, eles são muito mais importantes do que a esfera ideológica. A esfera ideológica ela é muito mais da esfera privada do país. Então, os acordos de Abraão, eles refletem exatamente isso. É muito mais importante, por exemplo, para Emirados Árabes, assinar um acordo com Israel, porque isso vai representar para os dois países ganhos muito maiores. Políticos, econômicos. Exato. Né, do que de um ficar interferindo do que como deve ser a política do outro, né, a religião do outro. Né? Então, é uma nova forma de como deve ser feita a política. E aí é interessante, né, porque na semana do 7 de outubro, e aí até comentando, né, no dia 7 de outubro, eu tinha uma entrevista marcada na CBN, já marcada, para falar, porque na semana ia ser feita uma reunião com a Arábia entre Saudita, né? Israel e a Arábia Saudita. Porque ia ser feita a assinatura dos acordos. Parte dos acordos de Abraão, Israel e Arábia Saudita. Então, eu já tinha essa entrevista marcada. E aí, eu acordei na manhã de sábado, do dia 7 de outubro, me avisando que a entrevista estava mantida, eu dei essa entrevista, tem gravada, só que o tema mudou. Né? Eu falei sobre, infelizmente, os ataques. Né? Era uma entrevista de um contexto muito mais benéfico, né? Era uma entrevista, vamos dizer assim, muito mais positiva. Virou um desastre, virou uma entrevista triste. Então, era um outro contexto. E agora, por quê? Porque a Arábia Saudita mudou completamente a política externa dela. Agora ela tem um plano, que é chama um plano 2030 deles, que agora eles estão focando numa política externa pragmática, focada no soft power, do futebol, de esportes em geral, do turismo, eles querem sediar grandes eventos. Então, assim, mudou completamente, porque é o pragmatismo. E uma aliança com Israel faz muito sentido nesse contexto. Né? Então, assim, e isso tendo, por exemplo, a China intermediando, as relações, por exemplo, Israel-China mudaram bastante, se aproximaram também. Então, nesse contexto, é isso tudo que nós vamos avaliar no curso. Então, o aluno que fizer esse curso, ele vai sair com essa visão, ele vai sair muito mais preparado para avaliar esses cenários, né? Esses contextos no cenário internacional, que são muito mais pragmáticos. É por isso que eu tenho um cuidado muito grande quando a gente vê muito na mídia, né? E o Rabino Rubens falou bastante sobre a questão da mídia, né? Sobre as notícias. Quando eu vejo muito assim sobre a questão agora da guerra em Gaza, sobre ser uma guerra a favor do mundo livre. Eu acho isso um contexto uma fala muito de Guerra Fria. Eu acho que o mundo hoje em dia é outro, entendeu? É uma guerra, sim, que para Israel é crucial, mas eu acho que não é uma cruzada do mundo livre. Eu acho que agora as relações internacionais elas se dão de uma outra forma. E eu acho que, por exemplo, os acordos de Abraão para Israel ainda estão, os que foram feitos ainda estão, né, ainda existem, se mantêm, e eu acho que para Israel é muito benéfico e para os outros países também. E agora é pensar no né, na pós-guerra, imaginar um cenário que esses acordos continuem. Também aqui, então, mesmo que não seja tão explícito, está claro como a Karina vai interagindo, digamos, com as diversas realidades, com os contextos históricos, com as perspectivas passadas e futuras e presentes, e essas são coisas que não estão nem na TV, nem na telinha do celular, nem nos jornais. É só falando com os especialistas, e temos a sorte de ter uma especialista conosco. Que bom. Ótimo, obrigado, Karina. E chegamos a Chroná Havivá. Kelita, você escolheu então 5 mulheres. De repente pode nos dizer, se não quiser dizer quem são essas mulheres, embora elas estão no programa, quem quiser avaliar, ponderar a possibilidade, quem ousar ainda ponderar a possibilidade de tomar o curso, ao invés de simplesmente adquirir o curso, poderá ver o programa e aí aparecem os nomes. Mas talvez você queira ou possa, sem maior spoilers, nos dizer algo a mais de quem são essas escolhidas. Não somente escolhidas por você, escolhidas para ser as pouquíssimas que aparecem no Talmud, com nome, e com história, e com um statement. E você também as caracterizou a cada uma delas, né? Com um traço
psicológico de personalidade e também de impacto em nós, leitores do século XXI. Então, na minha humildíssima opinião, diante de seu curso, já aí está a grande contribuição que ninguém poderia fazer sozinho. Senta e leia o Talmud a vida toda e vai ver se encontra essas mulheres aí. E se consegue caracterizá-las desse modo. Então, já está claro porque precisamos de sua orientação. Mas, de todo modo, nos diga, se puder, quem são elas, como as escolheu, como as caracterizou e por que você? Bom, a pergunta do quais mulheres? Bom, primeiro pelo fascínio que essas mulheres exerceram em mim como estudante, como leitora, na maneira como elas se comportavam de uma forma contra-intuitiva, da forma como elas enfrentaram o sistema e da forma como elas foram autênticas e demonstraram autonomia. Então, essas características, por si só, fizeram essas mulheres saltar. E eu vou dizer uma coisa, eu tive que fazer uma seleção de mulheres, porque eu tinha mais na lista. Lembro. Eu tinha mais na lista e eu peguei pela diversidade, buscando, de algum modo, contemplar as diferentes mulheres do presente. Então, esse recorte de pensar a mulher erudita, a mulher tida como libertina, a mulher considerada a louca, a histérica, a mulher recatada, a mulher que aconselha, que é espiritualizada. Então, esses perfis de mulheres, de alguma forma, eles fazem uma varredura para que cada uma de nós consiga se identificar com uma ou com outra, ou com várias delas. Então, esse foi o primeiro e a primeira razão. Agora, o porquê fazê-lo comigo? Já está claríssimo. Bom, esse recorte, ele é feito especialmente por mim para a Academia Judaica, inicialmente, e a partir de uma mulher que se constitui de uma maneira com diferentes identidades, a primeira delas como mulher, que vive em um sistema que produz em mim mesma e veio produzindo em mim mesma um incômodo com ser em um ambiente que muitas vezes me obstrui, me obstaculiza. Ao longo, eu digo isso numa perspectiva histórica de vida como mulher. Não falo do presente. Esses incômodos, o que eu fiz com esse incômodo? Eu transformei esse incômodo em objeto de pesquisa. Então, eu vou como psicóloga, a minha outra identidade, a minha identidade profissional, de formação, base, eu trago esse incômodo para poder estudar. E o meu doutorado em psicologia vai na linha do desenvolvimento humano, de pensar como a mulher se constitui num processo histórico, e daí a perspectiva histórico-cultural, que eu utilizo para a minha pesquisa, e como colaboradora no Laboratório de Psicologia Cultural da UNB, onde eu ainda tenho um vínculo de colaboração, a gente tem esse olhar histórico. Então, por isso, buscar essas mulheres há 2.000 anos, há 1.500 anos, faz todo sentido para mim. E também, como rabina, essa identidade que me constitui, que me permite, que me proporciona ferramentas para quê? Para olhar para um texto que é escrito numa linguagem, escrito em aramaico, escrito em hebraico, e conseguir mergulhar dentro desse texto, tendo primeiramente uma perspectiva panorâmica da constituição histórica desse texto, das relações que se estabeleciam, do método como ele é construído,
E, a partir desse contexto panorâmico, poder fazer um mergulho sobre a história dessas mulheres de uma forma com lupa, um olhar ideográfico, um olhar particularizado de histórias únicas, que nas suas construções acabam por refletir estruturas sociais. Ficou claro. Nada que possamos fazer sozinhos. Muito bem. É o momento, então, de agradecer a presença de todas e todos vocês aqui na CIP e também nas suas casas, que sabemos que muitas pessoas nos acompanharam e depois são também muitas outras as que acompanham em forma síncrona. Muito obrigado aos participantes aqui, aos professores, às professoras e ao professor que vão compartilhar seus saberes nesses novos cursos. E muito obrigado por estarem aqui lançando os cursos através de degustações extremamente significativas. Suponho que deixamos mais uma vez o terrível desafio de ter que escolher e, na verdade, não precisam escolher. Existem, cada um dos cursos é outro dia e outra hora e podem pegá-los todos. E existem, inclusive, promoções para quem prefere, ao invés de ter que escolher um ou dois, levar um pacote por um preço, inclusive, muito, muito menor. Então, também isso está considerado com todo carinho e proficiência na Academia Judaica. Estejam conosco, aproveitem para estudar juntos, para crescermos juntos, para compartilhar e contrastar suas ideias e esperemos que isso nos faça mais ricos e melhores nós mesmos. Uma boa tarde para todas e todos. Boa tarde. Boa tarde.